Amados irmãos e irmãs, tenham todos a paz de Jesus e o amor de Maria. A palavra de Deus hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos de 27 a 40. Alguns saduceus que negam a ressurreição perguntaram a Jesus: Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filho, deve casar-se com a mulher para dar a descendência ao irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu, sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a mulher. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de qual deles? Jesus respondeu: os que foram julgados dignos de participar do mundo futuro não se casarão e já não poderão morrer, pois serão iguais aos anjos. Serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É a única aparição, povo de Deus, a única aparição dos saduceus nesse evangelho. Esse é um grupo que incluía pessoas assim, das principais famílias das cidades, das principais famílias sacerdotais, dos aristocratas, né, que administravam o templo. Olha aí, administração de templo de novo, né, dinheiro envolvido de repente. A característica pessoal, a característica desses saduceus principal era que negava a ressurreição dos mortos. Em suas argumentações, ou seja, na sua argumentação, eles recordavam a lei de Moisés, a lei do levirato, que determinava que o cunhado tinha a obrigação de continuar a obra do falecido na pessoa da viúva, para proporcionar-lhe um certo sentido à vida após a morte. Era assim que eles viam sentido a vida após a morte. Jesus desmoraliza os saduceus, apresentando a verdade, apresentando o cerne das Escrituras. Deus é Deus, comprometido com a vida. Ele não criou a morte para nós. Ele não criou ninguém para nós, ninguém. Ele não criou nenhum de nós para a morte, por exemplo. Mas a aliança consigo, com Ele mesmo, com Jesus, com Deus, para sempre. A vida dos ressuscitados não pode ser imaginada como uma cópia da vida desse mundo. Não tem condições. Vamos ter um firme propósito, gente, de dessa liturgia em diante, parar de usar a Bíblia como justificativa das coisas que a gente pensa, que muitas vezes são humanas. Às vezes a gente usa a Bíblia principalmente para poder pecar. Mas que jeito? Tem a passagem que fala: onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Você está sendo um desses saduceus, tentando adaptar a Bíblia ao mundo, adaptar a Bíblia a você. É o que acontece hoje. Pessoas, em vez de se adaptar ao céu, tentam adaptar o céu a você. E aí então pode pecar à vontade, porque no final Deus perdoa tudo e está tudo certo e todo mundo vai para o céu. Aqui também mostra para aqueles que acham que não tem uma vida após a morte, o próprio Cristo está dizendo que existe. Então, hoje, vamos refletir isso. Vamos refletir com muito cuidado quando a gente interpreta a Bíblia, quando a gente procura as Escrituras, ou quando a gente usa as Escrituras para justificar o que a gente pensa que é certo, porque ouviu, de repente, de uma mídia, porque só ouviu aleatoriamente. Vamos pensando nisso e
pedindo para que o Espírito Santo sempre nos abençoe, de forma que o mundo não nos venha nos enganar. E para terminar, até o inimigo de Deus, até Lúcifer, quis usar a Bíblia para ficar enganando e tentar persuadir Jesus no deserto, dizendo meias verdades. Jesus é o novo. Eis que faz nova todas as coisas após a vinda de Jesus. Por isso que, antes da morte dele, ele era chamado de Jesus de Nazaré. Após a morte, ele passou a ser chamado de Cristo, Jesus Cristo, Salvador e Libertador. Meus irmãos e irmãs, Jesus te ama e eu também.